Hora de esporte então, no nosso balanço geral. Vamos começar com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem foram disputados 2 jogos válidos pelas quartas de finais da competição. Vamos então com os gols dessas 2 partidas já na tela para você de casa acompanhar com a gente. Começando com o duelo América Mineiro e Botafogo. E quem levou a melhor nessa foi o Coelho, o América Mineiro, que venceu com esse gol aí, o gol da equipe do América Mineiro marcado pelo Adson. Agora já são imagens de Santa e Mirassol e o Peixe saiu na frente com o gol do Juan Seco, que marcou o primeiro e o segundo gol do Santos, 2-0. Mas o Mirassol foi atrás e buscou o empate, primeiro com o Gabriel Tota e depois com o Otávio. Jogo empatado, decisão nos pênaltis. E tava todo mundo marcando os gols, até então que o jogador do Mirassol, o Diógenes, perdeu a cobrança e o Santos então ficou na vantagem. Na verdade, o Diógenes, goleiro do Santos, fez a defesa do primeiro e depois pegou um segundo pênalti. Com esses 2 pênaltis perdidos pela equipe do Mirassol, o Santos se classificou para a semifinal, venceu por 3-1, porque depois ainda teve mais um pênalti perdido pelo Mirassol. Então, na semifinal, Santos e América Mineiro vão se enfrentar na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha que tem mais jogos hoje, tem mais 2 jogos da Copinha. Vamos pôr no telão aqui para você de casa acompanhar os 2 confrontos que tem hoje. Uma partida às 7 horas da noite e a outra às 9h30. Esse aí é o confronto da semifinal, Santos e América Mineiro, que vão se enfrentar na sexta-feira. Agora sim, os confrontos das quartas de finais, os 2 jogos que faltam. Tem Palmeiras e Oeste às 7 horas da noite hoje e também às 9h30 da noite em São Caetano tem o jogo Cruzeiro e São Paulo para fechar aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Da Copinha, nós vamos agora falar de Campeonato Carioca, porque o Fluminense e o Vasco estão se reforçando para a disputa do campeonato e as 2 equipes já anunciaram muitos jogadores. O tricolor trouxe jogadores mais famosos e valorizados no mercado. Foram 6 contratações, algumas de peso, como o volante Felipe Melo e o atacante William Bigode, que vieram do Palmeiras. O último reforço anunciado também chama atenção. O atacante Germán Cano, o argentino, está ansioso pela estreia no Cariocão 2022 com a camisa tricolor. Poder dar o máximo com muitos goles, poder ajudar ao time que pueda conseguir coisas muito importantes e neste ano vai ter muita coisa positiva aqui no time. Cano acertou com o Fluminense depois de ter sido destaque no Vasco. Ele foi o artilheiro do time nas 2 últimas temporadas. Mas se o Clube Cruz Maltino perdeu seu principal atacante para o rival, também viu o experiente meia Nenê, de 40 anos, fazer o caminho inverso. No ano passado, ele trocou o Fluminense pelo Vasco. Nenê jogou o último Campeonato Carioca pelo tricolor e marcou esse golaço de falta na vitória de 4-0 sobre o Macaé. Em setembro do ano passado, acabou rescindindo o contrato e acertou seu retorno ao Vasco, clube onde ele já atuou entre 2015 e 2018. O meia vai voltar a trabalhar com o técnico Zé Ricardo. É um cara que tem muita vontade de vencer também. É um cara que conhece o Vasco, já sabe o peso dessa camisa. Nenê será o principal nome de um elenco vascaíno totalmente reformulado. O clube já fez 11 contratações para esta temporada. O objetivo é esquecer a campanha ruim do ano passado, quando não se classificou para as semifinais, e voltar a brigar pelo título estadual. A torcida vendo a gente realmente dar o nosso melhor, dar o sangue por essa camisa e honrar realmente essa camisa, eles vão vir com a gente e com certeza vai nos ajudar muito. E o Vasco não para de apresentar reforços, apresentou o 12º, o zagueiro Luiz Cangá, que vai jogar pela primeira vez no país brasileiro. Vamos ver então como foi a apresentação do novo zagueiro cruzmaltino. Com a eliminação na Copa São Paulo, alguns jovens talentos do Vasco que brilharam na competição vão subir para o time profissional. No total, são 5 jogadores da base que ficam à disposição do técnico Zé Ricardo. Além deles, o clube vai contar com mais um reforço, o zagueiro equatoriano Luiz Cangá, de 26 anos e 1,91 m de altura,
que foi apresentado esta semana. Me gusta ayudar a mis compañeros, me gusta tratar de luchar todo el partido, me gusta ganar siempre. O contrato do zagueiro é válido por apenas 3 meses. Como o tempo é muito curto, ele vem treinando forte aqui no CT do Vasco. O objetivo do equatoriano é estar em forma já para a estreia do time no Campeonato Carioca, que acontece no próximo dia 26 contra o Volta Redonda. Son 3 meses muy bien, de muchas expectativas para mí en lo personal. Sé lo que representa estar aquí, vengo con un desafío muy importante, lo cual me conlleva a estar compitiendo en muy alto nivel. Eso vengo a demostrarme a mí mismo, vengo a ayudar a este equipo, a mis compañeros y espero que todo vaya bien durante todo el tiempo que esté acá. Vivendo a expectativa da primeira experiência atuando numa equipe de fora de seu país, Cangá acumula passagens pela seleção equatoriana e chegou a atuar contra a seleção brasileira. Com a chegada do zagueiro, já são 12 contratações para este início de temporada. Tá se reforçando o Vasco, hein? Agora eu quero contar para vocês uma história de um pai palmeirense, um filho corintiano, uma esposa flamenguista e um marido torcedor do tricolor. Rivalidade dentro de casa, mas muito saudável. É uma série que está sendo exibida na Record, que você acompanha agora como que é ter essas pessoas dentro da mesma casa, torcedores de times rivais. Vamos conferir que legal essa história. A rivalidade faz parte do futebol. É algo que mexe com todos. Torcedores, técnicos e jogadores. São nesses clássicos que vemos a força, a raça e a vontade de vencer. Final do Campeonato Carioca. E não é só em campo que existe rivalidade. Ela continua até dentro de casa. Para esse casal, a rivalidade não impediu o casamento. Assim, sempre foi uma parada bem resolvida. Eu acho que a grande questão... Era o meu pai. E também depois, quando veio o Henrique, veio o Felipe e agora o Catarina. Que o Paulo torce pro Fluminense e a Tamires pro Flamengo, isso todo mundo já sabe. A questão agora é decidir o time dos filhos. O Henrique, pelo visto, vai ser tricolor. Já a Catarina, a mãe disse que não troca por nada o time porque vai ser rubro-negra. Agora o Felipe, que é o filho do meio, ainda não decidiu e torce pro Brasil e acreditem, pro árbitro da partida. Como é que é isso? Ele torce pro juiz? Você torce pro juiz, filho? E pro Brasil, né? Ele, assim, a gente não sabe de onde que veio ele tirou, isso, mas ele se esmou com o Brasil. É hora de conhecer um pouco a casa da família. Em cada canto, a rivalidade está presente. Aqui, todo dia é dia de clássico e tudo tem que ser dividido meio a meio. Se tiver um copo do Flamengo, tem que ter um copo do Fluminense. Tem que ter tudo. Porque ela vai tentar sempre puxar pro lado dela. Não, Roberto. Não vamos brigar por causa do Flamengo Não, vai, e do Fluminense. E eu vi que no banheiro também uma toalha do Flamengo e outra do Fluminense. Tem que ser exatamente igual. Em São Paulo, mudam apenas os times, mas a rivalidade do futebol é tão forte quanto no Rio de Janeiro. Clássico em Campeonato Paulista é para os corações mais fortes. Com lances inesquecíveis que entram para a história. Palmeiras e Corinthians, por exemplo, se enfrentam há 105 anos. E com a palavra, 2 historiadores do famoso derby. O derby sempre é um jogo que sai faísca, incendeia. Não? Ele é um jogo muito fora da curva e que ele traz um simbolismo, né, por si só. Nesta casa, rivalidade histórica acontece entre pai e filho. Seu Luiz, palmeirense, teve que se conformar com o filho corintiano. Quer dizer que o pai não influenciou o filho, então? Como diz aquele ditado. Filho de peixe? Peixinho mas aí nasceu um gaviãozinho, né? O pai, até hoje, não tem certeza sobre o que aconteceu. A influência dos avós, né? Não sei se foi por intermédio de mesada, muito carinho, né? Então, se tornou um belo corintiano, né? O jovem gosta de ter um rival tão perto. Você gostaria que seu pai fosse corintiano? Ah, não. É gostoso ter rivalidade, assim. Não é viver cercado de corintianos. Tem muitos amigos que são. É legal ter uma outra visão até do time.
Então é legal ter isso dentro de casa até. Já a esposa de seu Luiz tenta se manter neutra, principalmente nos dias de jogos. Você fica meio assim, meio neutra, né? É bom na Copa do Mundo, aí todo mundo torce para um time só. Mesmo com a rivalidade, aqui o futebol é uma paixão para ser curtida pertinho, em família. Para a diretora de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, é muito importante que grandes marcas estejam próximas dos consumidores nos campeonatos regionais. A Ipiranga é uma marca super democrática, está presente aí na vida dos brasileiros, e o campeonato de futebol, os regionais, eles são extremamente presentes na vida dos nossos consumidores, né? A gente está falando aí de uma paixão histórica que o brasileiro tem pelo futebol e a capacidade de congregar essa comunidade de torcedores, né, em torno nesses campeonatos regionais, traz para a gente a oportunidade de estar presente e muito mais próximo do nosso consumidor, que para nós é um valor assim inestimável realmente. No interior do estado também existe rivalidade. Aqui em Campinas não é diferente. Nessa casa, Ponte e Guarani divididos, bem divididos, meio a meio, é isso? Isso mesmo. Mãe e filha bugrinas representam o Guarani. Pai e filho ponte pretanos. Entre o Arthur e a Lavínia sai faísca de vez em quando. Sem briga, sem briga. Sem briga, sem briga. Mas entre os pais, nada disso. Umas brincadeirinhas, né, pra cutucar um ao outro, mas nada assim demais. Eles até já dividiram a arquibancada em dia de clássico, antes de casar. Não tem provas, mas sim, eu já fui do estádio do Guarani. E eu já fui na Ponte uma vez, a gente foi uma vez só, né? Nossa, foi duas? Duas? Imagina que eu fico... Foi mais de uma, foi mais de uma. Tô ganhando nesse sentido. E aí é aquela ida que tem que ficar quietinho, que não dá pra se expressar. Não, foi só pra conquistar, né, na época de namoro, né? E algumas vezes o clima esquentou, como numa vitória do Guarani sobre a Ponte Preta. Eu não me aguentava, né? E saiu um, saiu dois, né? E a gente tava numa fase não muito boa, né? E de repente a gente tava indo pra final do Paulista. Eu falei, gente, que isso? Eu não aguentei, gritei, né? E aí ficou uma tensão em casa. Os nossos cunhados saíram, né? De casa assim, porque ficou uma tensão entre eu e ela. O primeiro clássico campineiro do ano é na 8ª rodada do Paulista, no dia 20 de fevereiro. A família vai acompanhar junta e eles já ensaiam a torcida. É, isso que é o futebol, é rivalidade, mas apenas dentro do campo. Fora somos todos amigos e as pessoas têm que entender isso. E esse tipo de situação é muito comum. Inclusive, mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Eu e meu irmão. Como podemos ver, eu, um cara mais esperto, né, vascaíno, meu irmão flamenguista. A gente vive muito bem, meu irmão, meu melhor amigo. Torcedor do Flamengo, então isso é muito comum e as pessoas têm que entender que futebol é isso. Sport BG vai ficando por aqui. Gabriel volta para seguir com um balanço geral e amanhã eu tô de volta com as notícias do esporte. Até mais.